Mas esse caminho, tanto da violência também, sempre causa uma corrupção muito grande. Esse da sedução, então, olha, é muito doloroso até lidar com esses casos. Para mim, tem sido muito sofrido, principalmente falar com as crianças. Porque, por exemplo, uma menina, eu vou falar rápido a respeito disso, ela sofreu abuso ao lado da mãe. E se ela tinha 6 anos de idade, ela, a mãe e o namorado da mãe abusaram dela e tiraram várias fotos, e ela aparece nas fotos, lá nas práticas sexuais, sorrindo. Quando eles foram presos, ela chorou e sentiu falta, porque para ela estava tudo certo. Uhum. Ela estava aceitando a mãe, né? Confiança da mãe. Claro, né? Não é? Então, pense... E a mãe falou o quê? A mãe acha certo também? Não, a mãe, quando eu conversei com ela, se mostrou arrependida, que foi obrigada e etc. Bem, é matéria da defesa, né? Mas o fato é que ela, durante mais de ano, participou disso, junto com a filha, né? Tá lá, tá a foto, lá a mãe, o sujeito, a menina. São fotos que ninguém merece ver nem imaginar. Mas, como tem outras muito piores também, mas não quero me alongar nisso. E há casos de criança, assim, de bebês também, né? Infelizmente. Essas fotos, inclusive, hoje, o simples porte delas, as pessoas que guardam essas fotos, eu recomendo que apaguem. Porque o simples porte dessas fotos pode configurar crime. Uhum. Porque tem fotos realmente, coisas que nós não imaginamos. Uma pessoa de bem, uma pessoa que leva uma vida normal, não imagina aquilo. Uma criança, um bebê sofrendo um estupro, é uma coisa que não passa pela cabeça. Eu te falei, eu sou promotor há muitos anos e não imaginei que isso pudesse acontecer. Fiquei de totalmente uma brutalidade, surpreso. Né? De uma... E tem esse outro lado, da sedução, né? Essa menina, imagine quando ela entender, quando ela tiver numa idade em que for capaz de entender a que ela foi submetida ao lado da mãe. Ela vai se sentir totalmente traída. É um dano, assim, profundo e inevitável. Doutor, como é que uma pessoa denuncia? Olha, tem várias maneiras. Pode fazer a denúncia anônima, através do Disque 100, mas eu recomendo que tem através da internet vários sites, tem o site Todos contra a Pedofilia, tem a SaferNet, e tem vários outros, é fácil de encontrar na internet. Uhum. Mas eu recomendo que procure um promotor de justiça. Procure e converse com ele. Às vezes a pessoa não quer se envolver, mas pense um pouquinho, dá sua parcela de contribuição, sabe? Porque nós trabalhamos com o nosso material de trabalho, a palavra da pessoa de bem. Se ela chega ali e fala o que ela sabe, isso é prova. Por exemplo, um professor numa escola, ele fica sabendo porque o aluno conta, às vezes o aluno pede para não contar para ninguém, né? Quer dizer, ele vira partícipe daquilo se ele não contar. Então, o melhor caminho dele é procurar um promotor de justiça. Eu acredito que sim. Inclusive, nós temos vários casos, até na minha comarca, em que os professores é que levaram aquele caso à apuração. Uhum. E salvaram crianças, salvaram de uma corrupção mais profunda, às vezes até da morte. Uhum. Casos gravíssimos em que o professor, como o pai e a mãe, estão ali em contato direto com a criança, percebem essa modificação de comportamento, percebem até mudanças físicas, né? E acho que devem, sim, acho que tem esse dever moral, esse dever até diante de Deus, de falar aquilo que está acontecendo. É claro que essa denúncia tem que ser responsável. Né? A gente não vai fazer uma caça às bruxas. Não, eu vi lá o professor deu uma piscada para a aluna, deve ser não sei o quê. Não pode ser assim, né? A pessoa tem que ser responsável, tem que fazer uma denúncia séria. Né? Um ambiente de confiança. Quando eu falo de bullying também, assim, como é que você sabe que a criança está passando por uma coisa na escola? Se você dá essa liberdade, e não é medo, né? Porque se a criança tem medo, ela não vai contar. Se a criança tem medo, ela não vai contar que outro levou para o cinema, porque sabe que a mãe vai bater nela, o pai vai bater, vai xingar, vai não sei o quê. Então, precisa criar um clima, né, de autoridade, limite. E atenção. Né? Criar esse clima, ter a confiança e dar atenção também. Eu acho que esse tempo é muito bem aproveitado. E a outra dica que você deu, assim, de passagem, que eu acho importante colocar aqui, é o seguinte, né? Criança não é para ficar com o computador no quarto trancada, né? Você precisa estar em lugares comuns da casa, né? Que um adulto passe, né? A gente tem que estar sempre olhando. Não é bom que a criança tenha no quarto dela e fique lá trancada com o computador navegando na internet. A gente não sabe o que pode acontecer ali.
É como eu disse, é como se ela estivesse solta numa cidade, né? Essa atenção, esse cuidado é muito importante. A Carolina Ferrari, o Twitter não está funcionando muito bem, está pegando aqui do outro lado, mas participando aqui pelo Twitter, ela diz o seguinte, que ela ouviu dizer que muitas vezes, né, essas pessoas pedófilas são pessoas que sofreram abusos quando eram crianças. Há algum estudo disso? Olha, em primeiro lugar, que coisa linda. Dom Angélico. É um privilégio estar do lado do Dom Angélico. Um privilégio enorme, uma honra muito grande. E o que ele falou aqui me tocou muito fundo, é o que a gente sente. Ele traduziu o que eu estava falando com ele antes aqui. A gente tratar desse assunto arrebenta o coração. Arrebenta. Mas desculpe, deixa eu voltar à pergunta. Bem, muitas vezes isso pode acontecer. Não que isso seja justificativa, nem seja um determinismo. Não existe essa relação obrigatória, não. Mas acontece sim. E não existe ainda um estudo pronto a respeito disso, né, que já até foi encomendado nesse sentido. Mas é claro que ele demanda provas, né? Muitas vezes a pessoa fala isso para se justificar, embora de forma alguma justifique. Eu fui uma vez banca de uma tese de doutorado na USP, em Direito Penal, sobre estupro, e que pegava assim, alguns casos de pessoas que estupravam e que foram violentados, né? Homens, naturalmente, que foram violentados quando criança, mas também não era assim, não é uma matemática, não é porque fez isso que... Existe gente que sofreu abuso sexual e depois leva uma vida normal. Existe gente que nunca sofreu abuso sexual e, no entanto, pratica isso contra uma criança. E também existe o caso em que acontece. Não há uma ligação obrigatória, não. Agora, no caso de crime de internet, que é uma coisa mais complicada, por exemplo, imagine que esta criança que foi, enfim, sofreu um abuso ou que fez, né, práticas de sexualidade assim, está nos Estados Unidos ou está na Alemanha, aquele site é de lá. Aí a criança consegue daqui, ou o adulto está vendo no site daqui para lá. Quer dizer, o governo brasileiro não tem como punir, criminalizar esse site de lá, mas pode criminalizar a pessoa que utiliza desse site, mesmo ela estando aqui e o site tendo sido feito em outro país. Pois é, esse problema de extraterritorialidade até é objeto de uma proposta da CPI. Uma proposta legal no sentido de permitir que a gente puna esse tipo de crime, mesmo quando praticado dessa maneira, por exemplo, mas desde que a vítima ou o autor sejam brasileiros, né? Até uma dificuldade sempre houve na investigação de crimes através da internet é o fornecimento de informações. O ano passado, firmamos lá na CPI um acordo com a Google e outras empresas que fornecem acesso à internet, não todas ainda, no sentido de que eles se comprometam a fornecer as informações e a preservar essas informações para permitir uma investigação e a punição. Mas isso tem sido muito difícil ainda. E a gente tem que, nesse momento, apelar para a responsabilidade social das empresas de telefonia, as empresas fornecedoras de serviços de internet, que não podem simplesmente lucrar sem se preocupar com o nosso maior patrimônio, que é a criança e o adolescente. Aliás, essa responsabilidade eu acho que é exigível de todo mundo. A nossa Constituição fala, no seu artigo 227, a única vez que ela fala absoluta prioridade criança. Quando ela se refere aos direitos da criança e do adolescente. É a única absoluta prioridade da Constituição. E é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, é a responsabilidade de todos nós. Não é? Eu sempre digo, não precisaria nem de Constituição. Isso está na Bíblia, isso está no coração, isso até um animal sabe, que tem que dar prioridade para a criança, que tem que dar prioridade à sua prole, à continuidade. Não é? E o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, independente de qual seja a nossa atividade? Nós estamos realmente colocando em prática essa prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente? Todo mundo pode contribuir nisso. Gente, eu quero agradecer ao Dr. Carlos aqui pela sua presença, pelas suas reflexões, que Deus abençoe muito a sua missão, né, como promotor de justiça. E aquilo que o senhor começou falando aqui, né, cada um na sua área, se a gente tiver esse respeito à pessoa humana, se a gente fizer o bem,
o mundo fica muito mais bonito, né? O médico, é engenheiro, é advogado, é o pedreiro, é dona de casa, e é isso que o Dom Angélico falou, né? É dizer, é não cruzar os braços da indiferença, né? Parece que não é comigo, né? A gente não pode perder a capacidade de indignação. Lá na Canção Nova, quando nós nos encontramos lá, eu estava falando isso e agradecendo muito a todo mundo que estava lá, pedindo ao Espírito Santo, por favor, não deixa eu ter ódio no coração, não, nem raiva, isso não faz bem para ninguém, isso não traz nada de bom. Tira isso, mas deixa a indignação. Deixa, a gente precisa disso. É às vezes a única coisa que leva a gente adiante, né? Diante dessas atrocidades que a gente vê hoje em dia, não só essas, outras também que existem. Aquilo está acontecendo com todo mundo, está acontecendo comigo, a pessoa que está ali, como o senhor está falando, isso está acontecendo comigo também. A gente não pode separar as coisas, não, né? Mas muito, muito obrigado. É uma honra estar aqui, uma honra enorme. Parabéns pela sua bandeira. Faremos parte dessa bandeira em todos os meios que a gente puder. Aqui também assim, ó, privilégio. Deus te abençoe. Privilégio sua todo família meu. também, Amém. meu irmão. Queria mandar até um beijo com muito amor para Tereza Cristina, para meus pais lá em Barbacena, todos os amigos. Muito obrigado. Para o povo de Divinópolis. Claro, quem sabe meus colegas lá do Ministério Público. Tá lá, né? O Eros Biondini, nosso querido amigo, que faz um lindo trabalho, né? Nossa, o Eros faz um trabalho excelente a favor da vida sempre. A favor da vida. Né? Tem feito esse trabalho em Minas Gerais e até extrapolado essas fronteiras. Pessoal do Mundo Novo também, o grupo de oração dele lá, maravilhoso em Belo Horizonte, muito legal. Muito bem, vamos lá, maestro?